Bom dia, gente, tudo bem? Na aula de hoje, a primeira aula do capítulo 2, né? É equação produto. Gente, essa é uma aula... Na verdade, assim, o que o capítulo propõe é uma resolução de um quadrado das diagonais, tá? Como se fosse um quebra-cabeça. Essa é a proposta da primeira parte do capítulo. Ah, mas precisa aprender essa maneira também de fazer? Gente, na prática, geralmente vocês usariam Bhaskaras. Só que é bom a gente aprender essa outra maneira, primeiro para desenvolver raciocínio, tá? Porque muitas coisas na matemática, elas isoladamente, elas podem parecer que não tem sentido. Falar, para que eu vou usar isso na minha vida, não sei o quê. Mas isso, gente, desenvolve raciocínio, tudo bem? Então, isso vai ajudar vocês em exercícios de lógica. Isso é para dar uma ativada aí. Eu tenho uma equaçãozinha, que é uma equaçãozinha lá proposta na página 36 para vocês, nesse desenvolva. E é o seguinte, eu tenho essa equaçãozinha e eu tenho aí um quebra-cabeças. E nesse quebra-cabeças eu tenho que achar uma maneira de resolver essa equação, encontrar o x1 e encontrar o x2, tá? Vamos lá para as instruções de como ele deve ser preenchido. Instrução número 1. Deve-se escrever na primeira coluna, o que é a primeira coluna? Coluna, linha. Duas linhas, duas colunas, tá? Deve-se escrever na primeira coluna o primeiro termo do trinômio. Gente, trinômio porque tem 3 valores, tá? A gente aprendeu o trinômio do quadrado perfeito, porque o trinômio, que é esses 3 números, daria um quadrado perfeito, tá? Esse não é um trinômio do quadrado perfeito, mas é um trinômio. Deve-se escrever na primeira coluna o primeiro termo do trinômio. Qual que é o primeiro termo do trinômio? 2x². Primeiro, segundo, terceiro termo, tá bom? Como um produto de 2 fatores, cada um acompanhado de x. Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó. Primeira coisa aqui das minhas instruções. Eu tenho que escrever o primeiro termo do trinômio, que é o 2x². Eu preciso escrever ele de uma maneira que seja o produto de 2 fatores. E os dois têm que estar acompanhados de x. Então, esse 2x², ele vai ter que virar 2x vezes x, tá? Produto de 2 números e os dois acompanhados de x. Primeiro número, então, 2x. Segundo número, x. Entende por que ele desenvolve raciocínio? Pra gente aprender a interpretar, tá bom? Vocês devem estar craques já, né? Que vocês fizeram aqueles exercícios de situações problema. Então, vamos lá. Ah, gente, esse aqui é o segundo capítulo, né? Segundo capítulo da apostila 2. Eu falei que foi o primeiro? Não sei, eu tô ficando doida já na quarentena, gente. Então tá, então isso eu tenho que escrever na primeira coluna. Foi isso que ele me falou. Então eu vou colocar aqui, ó. 2x e x. Primeiro número, segundo número. É isso que ele queria. Já fiz já. Segundo passo. Segundo. Depois deve-se fazer o mesmo procedimento com o terceiro termo do trinômio lá na segunda coluna. Então, agora eu vou preencher minha segunda coluna usando o meu terceiro termo, que é o menos 3. Só que para esse menos 3, gente, eu tenho 4 maneiras de representar. Por que 4 maneiras? Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Por que 4? Porque menos 3 pode ser menos 3 vezes 1. Pode ser 3 vezes menos 1. Pode ser 1 vezes menos 3. E pode ser menos 1 vezes... Não vou colocar parênteses, não. Vezes 3, tá? Pode pôr parênteses, pode não pôr. Só não esquecer os sinais depois. Tá? Então, eu tenho 3 maneiras de representar. Eu tenho lá o menos 3 e 1, o 3 menos 1, 1 vezes menos 3, ou menos 1 vezes 3. São 3 não, são 4, né? 4 maneiras de representar esse menos 3. E qual será que vai dar certo para mim aqui? Gente, no terceiro passo, ele fala o seguinte: multiplicam-se separadamente os termos da diagonal azul e da diagonal alaranjada. No nosso caso, nossa diagonal azul é a diagonal amarela, tá? Que o azul não ia aparecer aqui para vocês. Eu vou multiplicar esse 2x com o número aqui de baixo e vou somar com o número multiplicado dessa outra diagonal. Então, 2x vezes algum número que eu vou ter aqui
e esse número vezes esse outro aqui. Somar o que der esse vezes esse, mais esse vezes esse. Depois que eu somar, vai ter que dar esse 5x. Tá? É um quebra-cabeça mesmo, gente, para desenvolver raciocínio, tá? Mas qual número que eu vou usar? Isso eu vou saber só através de testes, tá? Eu vou ter que testar esse primeiro, testar o segundo, testar o terceiro, testar o quarto, até achar um que dá certo. Se der certo já esse primeiro, não preciso testar os outros. Tudo bem? Vou testar e vou fazendo aqui e vou apagando aqui, tá? Para não ter que montar um monte de quadradinho, só para vocês entenderem. Então, vamos testando. Primeiro teste que eu vou fazer vai ser o menos 3 e 1. Então, 2x vezes 1, 2x. Mais menos 3 vezes x, menos 3x. Igual 2x mais com menos 3x é igual a menos x. Aqui deu 5x? Não deu. Meu objetivo é que dê 5x. Como não deu, esse primeiro já não é. Vou apagar? Vou apagar. Aqui, vou pegar outro giz para cancelar, ó. Esse aqui já não é. Testando de novo. Gente, com a prática, vai chegar uma hora que vocês vão bater o olho e vocês já vão ver o que é possível e o que não é possível. Vocês, às vezes, vão até direto já no resultado certo, tá? Como é a primeira vez que a gente tá vendo, a gente vai testando mesmo, tá? Agora, vamos testar o 3 e o menos 1. 2x vezes menos 1, menos 2x. 3 vezes x, 3x. Menos 2x mais 3x, deu x. Também não deu. Vou apagar também. Apaga aqui, apago aqui, apago aqui. Pronto. Vamos testar o próximo. 1 e menos 3. 2x vezes menos 3, menos 6x. 1 vezes x, x. Opa, positivo. Igual a menos 5x. Menos 5x, aqui deu mais 5x. Já posso considerar certo? Não. Menos 5x deu quase, mas ainda não deu. Então, não é a resposta. Vamos testar o nosso último, que é menos 1 e 3. 2x vezes 3, 6x. X vezes menos 1, né? Ou menos 1 vezes x, menos x. Aqui deu 5x. Agora deu certo, tá? Então, tá certo ali. 5x bateu aqui em cima, fechou. Mas para que eu quero saber disso? O que isso vai me ajudar? Vai ajudar, gente, porque quando eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, que a gente já viu como faz, eu pegaria aqui a raiz desse primeiro, a raiz desse último, aí esse meio seria 2 vezes o primeiro com o último, a gente sabe como a gente monta, né? Mas esse, apesar de ser um trinômio, ele não é um quadrado perfeito. E eu tenho como representar ele como multiplicação de dois números. A minha multiplicação agora vai ser 2x menos 1 vezes x mais 3, igual a 0. Tá? É como se eu pegasse essa equação toda e fizesse o meu trinômio do quadrado perfeito, só que sem ser um quadrado perfeito, vocês entendem? Agora eu pego, então, esse número com esse da frente e esse número com esse da frente. E vou montar minha equação igual a 0. Ah, mas para que eu vou fazer isso? Não é mais fácil resolver por Bhaskaras? É porque vocês já têm essa habilidade, tá? Mas pode ser que tenha algum exercício que peça especificamente para resolver dessa maneira, ou às vezes uma equação que vocês não precisem fazer a distributiva novamente para voltar para esse que seja igual a 0, tá? Se eu fizer a distributiva nisso aqui, vai voltar nesse número inicial. Não é isso que eu quero facilitar a minha resolução. E foi por isso que eu fiz isso daqui. Essa atividade pela apostila, ela estava sendo proposta para vocês fazerem em grupo, fazer em duplos, para ser uma coisa meio que divertida, tá? Mas como tem essa quarentena e tudo mais, vai ficar trabalhoso e vocês vão fazer sozinhos, tá? Infelizmente. Mas é gostosinho de fazer, gente, não é ruim não, tá? Antes de resolver isso daqui, eu vou lembrar vocês de uma coisa, ó. X² mais 2x igual a 0. Lembra que quando eu tenho uma equação nesse formato, posso resolver por Bhaskaras? Posso. Mas vocês lembram que a gente costuma fazer isso daqui, ó? Coloca o x em evidência, né? Coloca o x em evidência.
multiplicando um outro tanto de coisa, que vai dar zero. A gente fala que x é igual a zero, ou x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. Então, que x é igual a zero ou x igual a 2, por causa que a multiplicação disso deu zero. Então, eu preciso ou zerar esse daqui de cima, ou zerar esse daqui de cima. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora eu tenho valores, tá? Quais são os valores? Eu tenho que 2x menos 1 tem que ser igual a zero, ou x mais 3 igual a zero, tá bom? Por quê? Porque se eu zerar esse daqui, essa equaçãozinha aqui, 0 vezes x mais 3 vai dar zero. E se eu zerar esse daqui, 2x menos 1 vezes 0, também dá zero. Então, posso zerar um, posso zerar outro, vai dar zero do mesmo jeito, né? 2x igual a 1, x igual a 1 meio. Pronto, meu primeiro x, tá? Ou x igual a menos 3. Deu esses dois valores de x. Ah, mas o que isso quer dizer? O que são esses dois valores de x? Esses dois valores de x são os valores que você encontraria resolvendo a equação por Bhaskaras. Ah, mas Bhaskaras é muito mais fácil. Gente, todo mundo gosta de Bhaskaras, tá? A gente tem que aprender outras maneiras para desenvolver raciocínio. Essa daqui, aparentemente, pode não ser a maneira mais fácil, pode não ser a maneira que vocês estão mais acostumados, mas tem que aprender essa maneira também para desenvolver o raciocínio, tá? E às vezes vão apresentar para vocês uma equação dessas aí, tipo numa prova, num vestibular, e vocês não precisam fazer a equação virar aquela equação de segundo grau para depois resolver por Bhaskaras, porque aí vocês vão perder tempo. Isso é para mostrar para vocês que às vezes vocês podem fazer uma resolução muito menor, muito mais simples, e dá certo do mesmo jeito, tá bom? Vou resolver por Bhaskaras aqui para vocês verem que o resultado vai ser o mesmo. Pronto. Ó, eu vou resolver rapidinho, tá? Não vou ficar fazendo fórmula, só para vocês verem que vai dar certo, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta igual a 49. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. x1 igual a menos 12 sobre 4. E x2 é igual a 2 quartos, que vai dar 1 meio. E é isso, ó, 1 meio e menos 3. 1 meio e menos 3, tá bom? Então, gente, a explicação da equação produto é essa daqui. Eu vou fazer com vocês a primeira, né, que é a número 1, da página 40. Vou fazer a número 1 da página 40. Aqui na página 39 tem resolução por fatoração, tá? Vocês vão resolver essa daqui pra mim. Resolução por fatoração. Vocês já têm ali o 2x mais 5x menos 3, e aqui é 4x quadrado menos 11x menos 3. Vocês vão fazer no mesmo esqueminha, tá bom? Na página 39, vocês resolvam essa daí pra mim. E vamos lá para os exercícios de ação. Eu vou resolver com vocês a letra A. Só a letra A? Só a letra A. Tá? O restante vocês resolvam sozinhos. A letra C, vocês primeiro vão precisar fazer a distributiva, depois vocês vão passar tudo para um lado só, igualar a zero, e aí vocês comecem a resolver também, tá? Na letra C e na letra D é assim que faz. Ah, mas já não tá como um trinômio? Não tá, o trinômio é só quando é igual a zero. Como aqui tá igual a menos 1, igual a 7, vocês vão fazer a distributiva, vão fazer naquele formatinho ali, passar tudo para um lado só, igualar a zero, e aí sim começar a desenvolver. Tudo bem? Bom, é só isso que tem para fazer aqui. Gente, ó, eu vou deixar vocês fazendo sozinhos. Sabe por quê? Porque essa resolução já vai dar base para as outras. Se eu fizer a letra A, eu vou estar repetindo o processo, tá? Eu vou confiar que vocês conseguem fazer. Como são só 4 exercícios, depois já começa some produto, eu vou deixar essas vocês fazerem sozinhos, tá bom? Vocês façam, eu passo as respostas e vocês me perguntam se vocês não conseguiram fazer, se vocês ainda têm dúvida, tá? Mas não tem segredo. Então, vamos de novo. Primeiro passo, vocês vão pegar o primeiro elemento, que é o com x quadrado, vão dividir ele em 2 elementos e os dois têm que ter x. Então, se fosse 4x quadrado, eu ia colocar 4x vezes x. 7x quadrado, 7x vezes x, tá? Nesse primeiro momento é isso que eu vou fazer, tá bom? Sempre
o que tem o número em cima e o que não tem embaixo. Vamos engessar dessa maneira, tá bom? E aqui, a segunda coluninha, eu vou depender desse último número. Se ele for positivo, amém. Se ele for negativo, vai ter todas essas fórmulas de fazer. E se fosse mais 3 ali, ao invés de menos 3? Aí só tem duas maneiras, né? Ou 3 vezes 1 ou 1 vezes 3, tá? Eu só tive tudo isso de jeito porque era negativo. Então, eu tenho várias maneiras de fazer porque dá para eu trocar o meu sinal de negativo. Se ele fosse positivo, ia ser 3 vezes 1, 1 vezes 3. Só duas maneiras de fazer, tá? Aí vocês vão montar essa equaçãozinha aqui, lembra que é com o da frente. Na hora de multiplicar, vocês multiplicam em cruz, tá? Para conseguir descobrir esse numerinho aqui. Na hora de multiplicar, multiplica em cruz. Só que na hora de montar o trinômio, vocês vão montar essa multiplicação com o da frente. 2x menos 1 e x mais 3, tá? Igual a 0. E aí vocês têm que igualar a primeira expressãozinha 0 e a segunda expressãozinha 0. Vão encontrar x1, x2. Aí tá pedindo para vocês, tem 2 quadradinhos, né? No meu tem, eu acho que no de vocês também tem. No primeiro quadradinho vocês vão resolver desse jeito. No segundo quadradinho vocês vão fazer por Bhaskaras, tá? Vocês vão fazer das duas maneiras para provar que eles são iguais. E depois já entra na segunda parte do capítulo, tá bom? Então, bons estudos, gente. E até a próxima aula.